o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje, a vitória mais inteligente é aquela que transforma competição em colaboração. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Capítulo 2, Nunca Diga Você Está Errado. Hoje nós vamos estudar a parte 2 do capítulo 2. Eu dividi o capítulo 2 em 3 partes para que as aulas fiquem dinâmicas e você consiga assistir naquele tempinho livre que você tem todo dia, tá? Já estudamos a parte 1, se você perdeu, volta uma aula. Hoje vamos estudar a parte 2, tá? Como sempre, eu começo a aula com uma pergunta sobre a sua vida para arrancar você de onde quer que você esteja e colocar você aqui dentro do livro para você entender sobre o que eu estou falando. Você já percebeu que em algumas situações você sabe que você poderia estar errada, mas mesmo assim você sente dificuldade de admitir? Muitas vezes, né? Todo mundo, né? Todo mundo é humano, gente. Pode admitir, tá? Por que que isso acontece? Será que é porque realmente você acredita que você está certa? Ou será que em alguns momentos você está apenas tentando proteger o seu orgulho? É ou não é? Já pensou nisso? Né? Já entrei, né? Chutando a porta. É isso mesmo. Quantas vezes que uma conversa poderia ter terminado de uma forma melhor se alguém tivesse escolhido compreender o outro em vez de vencer o outro? Quantas vezes? Pensa aí. Quantas oportunidades de aprendizado você perdeu porque você estava mais preocupada em defender a sua posição do que em construir uma solução para a questão que vocês estavam conversando ou discutindo? Ou debatendo, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Então, a vitória mais inteligente é aquela que transforma competição em colaboração. Ficou mais fácil de entender agora o título da aula? Então vamos seguir com o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, módulo 3, capítulo 2, parte 2, ok? Vamos para o texto, depois eu vou pegar o coração disso, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, hoje ainda, assim que você acabar de assistir essa aula, ok? Esse é o meu propósito aqui com vocês, melhorar a vida de vocês um pouquinho a cada dia. Com isso, vocês vão melhorar a vida de todo mundo que está ao redor de vocês, também um pouquinho a cada dia. E isso volta para mim, tá? O universo manda tudo de volta para mim e aí a minha vida também melhora muito. Um pouquinho a cada dia. Então vamos lá. Quase sempre sabemos que não somos os donos da razão e que é possível estarmos errados, mas evitamos admitir isso. Por quê? Em geral, porque valorizamos mais a vitória pessoal do que a possibilidade de colaboração. Ao fazer isso, não só impedimos o desenvolvimento do relacionamento, como também acabamos com a chance de um progresso maior do que imaginamos originalmente. Se surge uma divergência e tudo o que queremos é vencer, as nossas expectativas estão muito baixas. Jeles teve a seguinte experiência com um grupo de mídia que, ao querer dar uma resposta rápida diante de um desastre nacional, acabou gerando um conflito interno. Seu celular tocou à meia-noite. Do outro lado da linha estava o presidente do grupo que a contratara. Ele precisava que Jeles comparecesse a uma reunião cedo na manhã seguinte para tratar de uma verdadeira sucessão de catástrofes. O presidente estava se referindo à tragédia do furacão Katrina. Na esteira de um dos piores desastres naturais da história dos Estados Unidos,
sua empresa correu para alocar 90% de seus funcionários em várias regiões da costa do Golfo. Nenhum planejamento, nenhuma estratégia, só algumas instruções genéricas para que os repórteres obtivessem matérias importantes. 2 semanas depois, as equipes tinham voltado à realidade, retomando o trabalho num cenário caótico e totalmente descoordenado. Tenho 4 equipes de produção lutando para fazer a cobertura principal, explicou o presidente. Tenho o setor jurídico brigando com a produção para que aguardem a avaliação do que de fato irá ao ar. E tenho a contabilidade brigando com todo mundo para explicar como dividir os altos custos da operação. Ele fez uma breve pausa e, por fim, revelou o custo total. Foi 6 vezes maior do que qualquer produção anterior. O papel de Gelles, disse o presidente, seria se reunir com as lideranças de todas as equipes em conflito e ajudá-las a resolver a situação. Gelles sabia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, sentada no auditório em que ocorreria a reunião, ela presenciou uma cena familiar. Os executivos e seus principais funcionários do alto escalão entraram carregando metaforicamente uma maleta com todos os argumentos que apresentariam para vencer a disputa. Assim que todos se sentaram, ela foi à frente e fez um convite. Gostaria que todos começassem refletindo por um momento e se fazendo a seguinte pergunta: o que eu poderia ter feito diferente para ajudar outro departamento a ser bem-sucedido nessa tarefa? Na sua cabeça, Gelles foi capaz de ouvir uma sequência de baques conforme as maletas imaginárias caíam no chão. Em seguida, todos ficaram atentos à medida que, um por um, os líderes compartilhavam os seus pensamentos, começando com um: no futuro, poderíamos, pontinho, pontinho, pontinho. O diretor financeiro sugeriu que a sua equipe de contabilidade e a de produção apresentassem um orçamento preliminar para os projetos. Não temos tempo de sentar e fazer orçamentos quando um acontecimento está em pleno andamento, retrucou a vice-presidente executiva de produção. Gelles interveio com uma pergunta: você compreende por que a contabilidade fez essa sugestão? Para não gastarmos mais do que o necessário, respondeu a vice-presidente. A contabilidade é uma função vital para a sobrevivência da empresa, tão importante quanto a produção, acrescentou Gelles, e em seguida pediu ao diretor financeiro e à vice-presidente executiva de produção: será que os departamentos de vocês poderiam trabalhar juntos na criação de um orçamento preliminar para tarefas semanais e um orçamento para notícias urgentes, com um teto variável baseado nas proporções da crise? Os 2 assentiram. A mediação seguiu em frente. O chefe do conselho da empresa sugeriu que o jurídico criasse um documento sobre os problemas mais comuns de avaliação legal, para que a produção soubesse de antemão como evitar longos processos de avaliação. Gelles então olhou para a vice-presidente executiva, que assentiu e disse: seria muito útil. Considere feito, respondeu o chefe do conselho. A reunião continuou nessa toada, chegando a tratar de pontos específicos do assunto em pauta, como orçamentos e documentos. Em meia hora, todos na sala estavam de acordo quanto às soluções. A reunião foi oficialmente suspensa e então aconteceu a coisa talvez mais surpreendente de todas. Os executivos e suas equipes permaneceram na sala para tirar proveito daquele momento de colaboração. Quando Gelles pegou a sua bolsa para ir embora, o presidente se aproximou e disse: em 25 anos eu nunca estive numa reunião onde houvesse mais gente ouvindo do que falando. No espírito dos grandes artistas que começam um trabalho com somente uma tela em branco ou um bloco de barro à sua frente,
Temos que entrar em todas as disputas com a mente aberta para tudo o que pudermos descobrir e produzir juntos. Só assim alcançaremos o nosso verdadeiro potencial interpessoal. Em 26 de junho de 2000, no Salão Leste da Casa Branca, onde Teddy Roosevelt costumava praticar boxe, Amy Carter teve sua festa de formatura no ginásio e os exploradores Lewis e Clark certa vez acamparam em suas tendas. O presidente Bill Clinton anunciou a conclusão da primeira pesquisa de decodificação de todo o genoma humano. A humanidade está a ponto de ganhar um imenso e novo poder de cura, comentou o político. A seu lado estava o Dr. Francis Collins, notório geneticista e chefe do projeto Genoma Humano. Durante 7 anos, ele havia liderado uma equipe internacional com mais de 1.000 cientistas, o que a jornalista Madeleine Nash descreveu como o desafio de realizar um tour de force tecnológico que muitos comparam ao da fissão do átomo e ao de levar o homem à Lua. Existe apenas um projeto de genoma humano e ele acontecerá uma única vez, disse Collins na época. A chance de estar no comando desse projeto e de pôr nele a minha marca pessoal é maior do que eu poderia imaginar. O fato de que Collins teve que fazer isso competindo com um ex-colega tornou tudo mais interessante. E o resto dessa história do Collins só na parte final do capítulo 2 que vocês vão saber, ok? Vamos parar por aqui, a parte 2 do capítulo 2. Nunca diga que a outra pessoa está errada. E vocês vão ficar ansiosos até a próxima aula para saber a história do Collins. Mas vamos lá, é para isso mesmo, tá? É para vocês ficarem curiosos e voltarem. Vamos lá, vamos conversar sobre isso tudo, porque muita coisa foi entregue aqui hoje. Tem ouro aqui, né? Então vamos lá, ó. Nessa parte 2 do capítulo, o livro traz uma reflexão, né? Qual? Muitas vezes você sabe que você não é a dona absoluta da razão. Você sabe que existe a possibilidade de você estar equivocada, mas ainda assim você evita admitir, né? Por quê? Porque frequentemente você valoriza mais a vitória pessoal do que a possibilidade de colaboração. Então o livro já começa refletindo dessa forma. Então eu quero que vocês tirem disso o ensinamento de que quando a necessidade de vencer se torna maior do que a vontade de construir, todo mundo perde uma oportunidade de crescer. Olha o primeiro bingo do dia aí, ok? E isso, gente, é uma armadilha muito comum em todas as relações, tá? Porque você entra numa conversa já pensando, eu preciso provar o meu ponto, né? Mostrar que eu tô certa, fazer o outro entender que a minha visão é melhor. Mas talvez você tenha que pensar o que você pode criar junto com a outra pessoa a partir dessa diferença entre vocês dois. Porque quando uma divergência aparece e tudo que você quer é ganhar, a sua expectativa fica pequena, né? Porque você passa a buscar apenas uma vitória daquele momento. Só que uma conversa madura, ela gera coisa muito maior, gente. Gera aprendizado, novas ideias, né? Fortalece essa relação. Então, aprendam, entendam, guardem que a verdadeira evolução acontece quando você deixa de lutar para vencer o outro e você começa a buscar algo melhor do que isso. Segundo bingo do dia, ok? Então, o livro vem e traz a experiência vivida pela Esther Jeles, a especialista em comportamento corporativo, né? Num grande grupo de mídia. E aí o livro explica que essa situação começou depois de uma das maiores tragédias naturais dos Estados Unidos, que foi o furacão Katrina, e que diante daquele desastre a empresa tomou uma decisão muito rápida. Enviou grande parte dos seus funcionários para diferentes regiões afetadas, né? Buscando o quê? Produzir uma cobertura importante do acontecimento. Só que depois que as equipes retornaram, surgiu um grande problema. A operação tinha criado muitos conflitos internos
e os departamentos começaram a lutar entre si, né? A produção tinha os desafios dela, o setor jurídico tinha as preocupações dele, a contabilidade precisava lidar com os custos que ficaram muito altos. Então, cada área ficou defendendo a sua própria visão. Cada equipe ficou acreditando que estava fazendo o necessário. Só que o resultado disso foi um ambiente onde todo mundo estava tentando resolver o problema sozinho. Então, aprendam que quando cada pessoa luta apenas para defender a sua própria parte, a organização inteira perde a força. Terceiro bingo do dia, ok? Então, o presidente da empresa, o que ele fez? Ele chamou a Esther Geles para ajudar a resolver aquela situação, né? Porque ele sabia que o problema não era apenas uma questão técnica, orçamento, processo, era uma questão humana, né? As pessoas, elas estavam entrando naquela reunião carregando uma mala cheia de argumento, como o livro fala, né? Cada um preparado para explicar por que a própria posição estava correta. Cada um pronto para mostrar os erros dos outros, né? E isso, gente, não acontece só lá nesse grupo de mídia, não. Isso acontece muitas vezes na sua vida também. Você entra em conversas difíceis carregando a sua própria mala, né? Sua justificativa, seu argumento, a sua certeza. E você espera apenas o momento certo para você abrir essa mala e mostrar tudo aquilo que vai provar que você está certa, né? Não é assim que acontece? Viu como é que eu consigo colocar vocês na mesma posição que um grande grupo de mídia, né? Só que a Esther fez uma coisa diferente. Ela não pediu que as pessoas apresentassem aqueles argumentos que elas já tinham prontos. Ela fez uma pergunta simples e poderosa. O que você poderia ter feito diferente para ajudar o outro departamento a ser bem-sucedido na tarefa? Bingo, né? Entendam que uma boa pergunta, ela pode abrir uma porta que uma grande quantidade de argumentos jamais conseguiria abrir. Quarto bingo do dia, ok? Você percebe que muda, né? Antes, todo mundo estava olhando para o erro dos outros. Depois que ela perguntou, todo mundo começou a olhar para a sua própria responsabilidade. Então, antes a pergunta era: quem causou esse problema enorme aqui? Depois a pergunta passou a ser: como que eles podem fazer melhor juntos? Mudou a perspectiva, né? E essa mudança transformou completamente a reunião, porque eles deixaram de procurar os culpados e começaram a procurar as soluções. Vocês percebem a diferença? Culpados e soluções é totalmente diferente, né? Então aprendam que a colaboração começa quando você troca a necessidade de apontar uma falha do outro pela disposição de construir melhorias junto com o outro, ok? Bingo, né? E aí um dos líderes sugeriu o quê? Que a contabilidade e a produção criassem orçamentos prévios para diferentes situações, né? A princípio surgiu até uma resistência, né? A vice-presidente da produção explicou que num momento de crise não dava tempo para fazer aquele processo. Mas a Esther respondeu sem atacar. Ela fez outra pergunta buscando a compreensão. Então ela perguntou se a executiva entendia por que a contabilidade tinha feito aquela sugestão, né? E a resposta foi sim. Né? Ela entendia. A preocupação da contabilidade era evitar um gasto desnecessário. A questão não era que um departamento queria atrapalhar o outro, e isso foi ficando claro, né? Cada área estava tentando proteger uma necessidade importante. Então, enquanto a produção ela buscava agilidade, a contabilidade buscava o quê? A responsabilidade. Só que as duas preocupações eram legítimas. Então, daí eu quero que vocês aprendam que muitas vezes o conflito, ele não nasce porque alguém quer prejudicar. Ele nasce porque as pessoas que são diferentes, elas estão tentando proteger os seus valores, que são diferentes também. Olha o bingo aí. Acho que é o quinto, né? Bingo do dia.
essa é uma reflexão poderosa que eu quero que vocês peguem para a vida de vocês, né? Quantas vezes você julga alguém sem nem entender o motivo da atitude que a pessoa teve, né? Quantas vezes você interpreta uma preocupação que é diferente da sua como uma falta de colaboração? Talvez, gente, aquela pessoa não esteja contra você. Talvez ela esteja apenas enxergando uma parte do problema que você ainda não percebeu, né? Então aprendam que antes de você combater uma opinião diferente da sua, procure compreender qual é a intenção que existe por trás dessa opinião diferente da sua. 6º bingo do dia. Então vamos lá, vamos continuar, né? A reunião seguiu esse caminho. O departamento jurídico também apresentou uma solução. Em vez de apenas ficar apontando as dificuldades, criou uma forma de ajudar o setor da produção a evitar um problema futuro. Então, a cada momento, o ambiente foi mudando, né? As pessoas, elas deixaram de ficar defendendo as suas posições isoladas. Elas começaram a construir juntas. E aí uma coisa muito interessante aconteceu, né? Em apenas meia hora, todo mundo chegou num acordo sobre todas as soluções que eram necessárias. Ainda teve uma coisa mais surpreendente ainda. Depois do encerramento oficial da reunião, ninguém queria ir embora. As equipes continuaram ali juntas, porque naquele momento tinha acontecido uma coisa maior do que resolver o problema. Havia surgido colaboração. Bingo, né? Bingo. Então aprendam que quando as pessoas deixam de competir pelo espaço, elas criam um espaço para crescerem juntas. 7º bingo do dia, já perdi as minhas contas, né? Continuando, vamos lá. E o presidente da empresa veio e falou uma coisa importante, que em 25 anos ele nunca tinha participado de uma reunião onde tinha mais pessoas ouvindo do que falando. Essa frase, gente, ela revela uma grande lição pra gente, né? Muitas reuniões fracassam não é porque não tem ideias nelas, é porque faltam pessoas dispostas a ouvir as ideias do outro. Outro bingo aí, né? Então vamos aprender que uma conversa, ela se transforma quando o objetivo deixa de ser você falar mais e passa a ser você compreender melhor o outro, ok? Essa experiência toda da Esther Geles ensina uma coisa muito importante. Grandes soluções, elas não surgem necessariamente quando alguém consegue convencer todo mundo de que a sua ideia é a melhor, né? As grandes soluções surgem quando as pessoas que são diferentes conseguem unir as suas experiências, que também são diferentes, e criar uma coisa maior. Bingo, né? É exatamente essa transformação que acontece quando você deixa de disputar uma conversa e permite que essa conversa se torne uma construção. Então pensa numa equipe trabalhando num projeto. Se cada pessoa entra nesse projeto pensando a minha ideia precisa vencer, o grupo ele começa a competir. Mas se todo mundo já entra no projeto pensando como que eu posso juntar a minha ideia com a do outro para criar uma coisa maior, a equipe evolui. Então aprendam que a colaboração verdadeira, ela não acontece quando uma pessoa vence. Ela acontece quando todo mundo contribui e cria algo maior. Bingo? Bingo, né? Aí o livro, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ele fala que assim como os grandes artistas começam uma obra diante de uma tela em branco, né? Você também precisa entrar numa conversa com a mente aberta, né? Uma mente preparada para descobrir, não apenas para se defender. Essa é uma mudança de postura, né? Muitas vezes você chega diante de uma situação já imaginando o resultado dela. Então você já decidiu quem é que está certo, você já definiu quem é que está errado, você já escolheu o argumento que você vai usar
E quando você faz isso, você deixa pouco espaço para algo novo aparecer nessa conversa. Bingo, né? Então entendam, uma mente fechada, ela só tenta confirmar aquilo que ela já acredita. Agora, uma mente aberta, ela permite descobrir uma coisa que ela não conhece ainda. Ok? Agora eu quero que você imagine uma conversa importante da sua vida, tá? Com qualquer pessoa que seja importante para você. Só que esse alguém pensa diferente de você, tá? Então, antes de você começar, qual postura que você leva para essa conversa? Você leva uma lista de motivo para provar que você que está certa? Ou você leva uma disposição verdadeira para entender o outro também? Né? Se você se fizer essa pergunta, você pode mudar a qualidade de qualquer relacionamento que você tem na sua vida. Porque a forma como você entra numa conversa influencia diretamente o resultado que você vai ter dessa conversa. Se você entra preparada para lutar, você vai encontrar luta, vai ter resistência, você vai ter que lutar mesmo. Agora, se você entra preparada para compreender o outro, você abre um espaço e isso gera cooperação, sua para com o outro e do outro para com você. Bingo, né? Então, aprendam que a atitude antes da conversa muitas vezes determina o destino que essa conversa vai ter, ok? Bingão, né? Bingão de milhões. Eu parei até de contar os bingos da aula de hoje, né? O livro, então, agora, gente, ele vai trazer o exemplo do projeto Genoma Humano, né? Então, o livro fala que no ano de 2000, o presidente Bill Clinton anunciou a conclusão da primeira pesquisa de decodificação completa do genoma humano. E esse projeto representava uma das maiores conquistas científicas da humanidade toda. Durante anos, uma grande equipe internacional de cientistas trabalhou em conjunto para alcançar esse objetivo. E entre eles estava o Dr. Francis Collins, né, um dos principais líderes do projeto. A missão dele exigia uma colaboração entre centenas de pesquisadores, diferentes instituições e diferentes pessoas que tinham conhecimentos extremamente especializados sobre aquilo, né? Esse exemplo, ele mostra uma coisa muito poderosa para você. Ele vem para mostrar que grandes descobertas raramente são resultado de uma única mente isolada trabalhando. Elas acontecem normalmente quando diferentes talentos conseguem trabalhar juntos numa única direção, num objetivo comum. Olha o bingo aí. Então, aprendam disso, que grandes realizações nascem quando as pessoas diferentes aprendem a construir juntas. Olha que lindo, né? E o livro, ele também traz uma questão que ainda torna essa história mais interessante, né? Ele fala no finalzinho da parte que a gente leu que o Collins teve que fazer isso tudo enquanto ainda competia com um antigo colega. O que ele está querendo dizer? Que mesmo num ambiente de grande conhecimento, de grande capacidade, a competição pode surgir, né? E é justamente nesse momento que a sua postura vai fazer toda a diferença. Porque não é a ausência de conflito que vai determinar o seu sucesso. Os conflitos vão existir. O que vai determinar o seu sucesso é a maneira como você vai lidar com esses conflitos. Bingo, ok? Então aprendam, as pessoas inteligentes, elas também enfrentam divergências, gente. A diferença é a forma como elas transformam essa divergência em evolução, ok? Essa lição serve para você, para mim, para todo mundo. Não importa o ambiente, pode ser uma empresa, uma família, um relacionamento, uma amizade. Sempre vai existir um momento em que a sua ideia vai ser questionada. Sempre vai ter alguém que vai enxergar uma situação de uma maneira diferente da sua. A questão é, você vai transformar essa diferença numa ameaça ou numa oportunidade? Pensa.
né? Porque uma pessoa que acredita que precisa estar sempre certa, ela acaba limitando o crescimento dela, porque ela não ouve, ela não aprende, ela não percebe o novo, as novas possibilidades. Bingo, né? Então entendam que a necessidade de provar que você sabe tudo pode impedir você de descobrir coisas muito maiores do que você sabe. Eu acho que o bingo de milhões da aula tá aí, né? Admitir que você pode estar errada não significa diminuir sua inteligência, tá? Significa reconhecer que você é humana, né? Que você tem ponto cego, todo mundo tem. Que você tem uma informação que você desconhece. Que você pode enxergar apenas uma parte da realidade, tem outra que você ainda não viu. Quando você aceita isso, acontece uma coisa poderosa. Você fica mais aberta, curiosa, preparada para receber, né? E crescer. Bingo, né? Entendam que a humildade não reduz a sua capacidade. A humildade amplia a sua capacidade de aprender. Então, talvez, na próxima vez que alguém discordar de você, a pergunta que você faça para você mesma não precise mais ser como que eu faço essa pessoa entender que eu tô certa. Talvez a pergunta que você tenha que se fazer seja o que eu posso aprender com essa nova perspectiva. Porque isso muda tudo, né? Isso tira a conversa daquele campo da disputa e leva essa conversa para o campo da descoberta. E é nesse espaço que surgem as melhores soluções, gente, as melhores ideias, as melhores relações. Né? Quem entra numa conversa buscando apenas vencer aquela conversa, pode até sair com uma vitória, mas é uma vitória pequena, né? Já quem entra buscando construir, encontra coisa muito maior, eu te garanto, ok? Deixa eu beber uma aguinha. Porque agora eu quero que você pense na sua rotina. Hoje eu tô uma metralhadora, né? Eu adoro esse tema. Vocês perceberam, né? Vamos pensar agora na sua rotina. Tem alguma situação que você tá tentando provar o seu ponto de vista há muito tempo? Tem alguma pessoa com quem você sente que você precisa sempre se defender? Tem algum relacionamento onde uma conversa poderia ser diferente se você desse mais abertura? Talvez a mudança, gente, não esteja em você encontrar um argumento melhor que o da outra pessoa. Talvez esteja em você fazer perguntas melhores para outra pessoa, ouvir mais a pessoa, compreender ela antes de responder, né? Criar um espaço para que uma nova solução apareça. Porque muitas vezes a resposta que você procura, ela está escondida. Mas ela está escondida justamente naquela perspectiva que você ainda não conseguiu parar para ouvir, que está saindo da boca do outro. Ok? Tudo isso que eu te perguntei agora foi para criar consciência em você, né? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro. Para você pensar prosperamente, tá? Mas não apenas para alcançar o que você quer. Para você também aprender, ouvir, construir um relacionamento inteligente com as pessoas. Então, na cartilha Mente de Ouro, você fortalece a sua inteligência emocional, desenvolve uma comunicação mais consciente e aprende a substituir aquele impulso, né, de você se defender pela capacidade de compreender o outro. Você aprende a lidar melhor com os conflitos, você desenvolve uma mente mais aberta, você cria uma relação baseada em confiança, tá? Porque uma pessoa que tem uma mente de ouro, ela não precisa provar que ela sabe tudo. Ela entende que ela sempre vai ter espaço para poder crescer, ok? E além da cartilha, eu ainda te dou o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz os exercícios práticos, curtinhos, para você ir fortalecendo todos os dias essa nova mente que você está aprendendo a construir aqui comigo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado.
Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo muito curto, muito condensado, muito resumido. Tem tudo ali, mas foi feito à base de muito estudo, muita dedicação. Tem coisa muito boa, tem ouro ali, tá? Agora, escreve aqui nos comentários qual foi uma situação que você percebeu que ouvir mais a outra pessoa trouxe uma solução melhor para o problema. Você já parou para ouvir, né, mais a outra pessoa? Para começar, né? Responde aí, tá? Antes de eu encerrar a aula, eu vou entregar para vocês o desafio da mente de ouro, né? Porque aqui o conhecimento só tem sentido se você coloca ele em prática. Então, vou gerar agora a ferramenta de transformação para você aplicar hoje, se todos os dias você assistir a aula e aplicar essa ferramenta de transformação. Não tem como a sua vida não melhorar muito em pouco tempo, tá? Então, eu quero que você escolha uma conversa na qual normalmente você já entraria tentando provar o seu ponto de vista. Só que antes de você começar essa conversa, eu quero que você faça diferente dessa vez. Eu quero que você comece essa conversa com uma pergunta e não se defendendo, né? Eu quero que você se pergunte o que você ainda não está enxergando nessa situação, né? Tem algo nessa situação que você pode aprender, né? Se pergunta, depois você vai para a conversa e observa a diferença, né? Observa se a outra pessoa ficou mais aberta para você, se essa conversa foi mais produtiva, se apareceu uma nova solução, né? Depois você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência. Você vai aprender fazendo isso, que a maior transformação, ela acontece quando você deixa de tentar vencer essa conversa e você começa a permitir que algo novo seja construído ali. Largue a mão do controle, ok? É sobre isso, tá? Você já sabe, aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real. Ó, passarinhada tá animada hoje. Hoje não tem obra, perceberam? Hoje é sábado. Bom, e concluindo a parte 2 do capítulo 2, o que você aprendeu, né? Você aprendeu comigo hoje que admitir a possibilidade de estar errada não é fraqueza, tá? É maturidade. Bingo, né? O livro mostrou que muitas vezes você sacrifica uma grande oportunidade porque você está mais preocupada em conquistar uma vitória pessoal do que em construir uma solução em conjunto. Você viu através do exemplo da Esther Geles que uma pergunta certa transforma uma disputa em colaboração, né? Quando as pessoas deixam de ficar carregando aquelas malas de argumentos e começam a ouvir o outro, novas possibilidades aparecem. Você também aprendeu que grandes conquistas da humanidade nasceram da união de diferentes conhecimentos, né? Ninguém cresce verdadeiramente quando acredita que já tem todas as respostas. O crescimento, ele vem do espaço que é criado para você descobrir, para você aprender, para você construir, sempre junto com os outros. Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre que você não precisa abandonar suas ideias para ouvir o outro, mas você precisa abrir espaço para que essas novas ideias do outro possam chegar até você, né? Porque a verdadeira inteligência não está apenas em você defender o que você sabe, está em você ter humildade suficiente para você descobrir aquilo que você ainda pode aprender. Olha que lindo! Teve ouro aqui hoje, tá? Bom, então você já sabe, né? A aula termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar. Eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Todos os dias tem aula nova às 7 horas da manhã. Um beijo.